sobre as cabeças da besta, tá? Onde Caim, ele é o primeiro filho do maligno, tá? Na cultura hebraica sempre se soube que o sinal, a marca, né, o Targum, ele confirma isso, que foi colocada uma letra do nome que nós conhecemos por Yahweh, Yod, He, Vav, He, né, 10, 5, 6, 5, tem uma gemátria ali, tem uma numeração. Eles entendiam que é justamente a letra que simboliza o número 6, o Vav, que foi colocado, ligado a Caim. Por que o 6? Número da besta. Esse termo, Oth, né, no hebraico, ele está ligado a marcas, a sinais ligados a planetas, a sinais nos céus. Interessante, né? Exatamente como eu comentei que já no início, onde a estrela Tuban estava conectada a alinhamentos, onde os monumentos antigos faziam essa catalisação dos seres, porque que era a mitologia desses seres, das múmias? Onde uma estrela se alinhava com aquele monumento, onde aquele monumento, ele, através de ressonância, tá? Existe uma ciência por trás daquilo, e por isso aquela forma piramidal, porque tem amplificação e captação melhor em sua forma, alinhada com certos tipos de corpos celestes, puxava esse ser que estava aprisionado em regiões estelares, puxava para vir e entrar dentro de um corpo. Lembra aqueles corpos que eram guardados, né, mumificados ali? Por que aquele corpo? Porque aquele corpo era o específico que possui um tipo de DNA e capacidade de reter um tipo de espírito maligno ali. Não era um corpo qualquer que você pega o Joãozinho, coloca lá e fala, Joãozinho, você vai ser possesso ou aqui vai entrar corpo. Não era assim. Por isso que eram guardados. Só que eles tinham um tipo de limite de vida e eles procuravam, através dessas câmaras, chamadas câmaras de ressurreição para esses povos antigos. Tá? Era uma das formas que eles se propagavam. Então Caim, ele está ligado a isso. A figura de Nimrod é a segunda cabeça da besta. Tá? Cush, né, gerou a Nimrod. Né? Nimrod, filho de Cush, na gemátria, tá? No hebraico, ela está ligado justamente a 666. Vocês creem que isso é coincidência? Não. Tá? Onde Nimrod, no entendimento hebraico, quando eu falei sobre a mãe das abominações aqui no início da live, sei que para talvez muitos vai ser surpreendente, estranho isso, ela está ligada a essa figura maligna, essa mãe das abominações, a Lilith. Né? Ela é entendida que ela era essa esposa de Cush. Ou seja, Cush, ele possuía um gene ligado à figura de Caim, onde eu explico sobre a semente da serpente, no material que eu tenho. Tá? E Semiramis se une a ele e gera um ser chamado Nimrod, onde é dito que ele era um poderoso caçador diante do Senhor, mas o termo também, como sempre as traduções são muito ruins, na verdade ele não era um caçador diante do Senhor que ele servia a Deus, tá? Mas ele era um caçador que ele se opunha a Deus, um caçador de almas, um ser maligno, um Nephilim. Nimrod está ligado à figura de Gilgamesh. Se você faz um estudo sobre as figuras da Babilônia, e quem era a mãe dele, ligada à figura de Semiramis, a famosa Semiramis, aquilo que o pessoal também conecta com o Natal, com o Carnaval, com várias coisas do paganismo antigo. Por quê? Porque eles sabiam que viria uma figura feminina e ia gerar o quê? Um tipo de entidade maligna, fazer com que ela retornasse do abismo. E Nimrod era um Nephilim. Tá? É a segunda cabeça da besta. Por isso você sempre verá essa conexão com a Babilônia. E por que uma mãe das abominações com a Babilônia? Porque essa foi a primeira vez aqui que essa entidade maligna colocou um filho aqui no mundo, tá? Específico dessas cabeças da besta, que é Nimrod. Tá? Então por isso que tem essa conexão, e era conhecido no mundo antigo que ele está conectado a isso. Uma outra figura, sobre a figura do faraó do Êxodo, né? Eu tenho aqui, que é o seguinte, existe uma data histórica, que ela é indiscutível no meio arqueológico, que a gente pode entender qual é a dinastia egípcia que estava conectada a Moisés. Tá? Os estudiosos, eles entendem que o primeiro templo de Jerusalém ele foi inaugurado em 966 a.C. Tá? E se a gente leva em conta a passagem de 1 Reis 6, verso 1, que diz o ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Então, quando você faz a contagem, isso é interessantíssimo, você vai cair exatamente no ano 1446 a.C. E isso corresponde a uma dinastia de Tutmose. E ele possui uma filha chamada Hatshepsut, que ela, com certeza, é aquela que pegou Moisés das águas. Porque, segundo os registros oficiais desses egiptólogos,
A Hatshepsut, ela era filha de Tutmose, e ela tinha um misterioso, porque os egípcios eles não gostavam de mostrar as derrotas deles, mas ela tinha um tipo de misterioso aliado, que era uma espécie de braço direito e conselheiro dela, que é chamado de Shenmut. Olha que interessante. E que significa recolhido das águas. Olha aqui, né? Um nome anônimo que deram para Moisés nos escritos egípcios. E ele, de repente, desaparece, tá? Junto com a figura de Hatshepsut. Inclusive, o próprio Discovery, ele diz que a figura de Hatshepsut, ela foi tentado ocultar a figura dela. Tá? Na época dos egípcios, talvez tenham pessoas que talvez conheçam essa questão. Então, eles não sabem o que aconteceu exatamente com Shenmut, que ele foi, de repente, omitido dos registros históricos, mas alguns permaneceram. E a própria figura de Hatshepsut, ela foi tentado ocultar que ela fazia parte dessa dinastia. E quando você faz os estudos, ela entrou, tá, num governo por causa que o faraó que estava vigente na época dela, ele era muito novo. E por que muito novo? Porque o seu pai havia morrido. Consegue conectar com a questão do Êxodo, né? Onde fala que ela Tutmoses baniu dos registros a memória de Shenmut e Hatshepsut. Isso aqui é muito importante vocês compreenderem. E essa 18ª dinastia, ela é completamente louvada nos escritos de Aleister Crowley. Tá? Aleister Crowley, ele conecta essa figura de faraó ligada diria assim, à época de Moisés. E, inclusive, olha que estranho, né? Que sinistro. Vou mostrar algo aqui. Isso aqui é sobre o faraó dessa dinastia de Hatshepsut. Está ligado, inclusive, à figura de Hatshepsut. É complicado falar esses nomes aqui em egípcio, né? E os registros na biblioteca onde ele está é justamente 666. Isso aqui não é ficção, tá, pessoal? Isso aqui é de verdade. E o próprio Aleister Crowley, ele faz referência a esse registro, tá, ligado a Hatshepsut e a esse faraó dessa 18ª dinastia, porque eles sabiam que ele está ligado à figura de Moisés. E, obviamente, sempre conectado a um número da besta, né? Um 666. Olha que interessante, tá? Isso aqui está conectado à figura. Deixa eu ver aqui onde que eu... Tem tanta... Aqui, ó. Chamada Estela de Ankef Ankonsu, tá? Ela, misteriosamente, ela, na biblioteca onde ela está ali conectada, ela é o número 666 que eu mostrei ali da foto, tá? E Aleister Crowley, ele chama essa estela, onde fala desse ser de Horus e etc e tal, e a esse faraó dessa dinastia, ele chama de Estela da Revelação. Estela da Revelação, né? Na verdade, é porque esses caras, eles veneram esses Néfilins, né? Que retornavam de tempos em tempos, de tempos em tempos. Então a gente sempre vê essa conexão com essas figuras da besta. A outra figura da besta, já vou deixar essas coisas conectadas aqui para vocês compreenderem. É isso aqui, pessoal. Olha. Essa data aqui, ó. Isso aqui é o número 1776. Falando da maçonaria de maneira contemporânea, ela sempre existiu, tá? Esses construtores, eles já eram referidos na Bíblia, quando a Escritura fala, vós, construtores, que rejeitaram a pedra angular, ou seja, rejeitaram a Cristo, né? Então está falando sobre a maçonaria, os maçons, os construtores antigos, tá? Esses seres malignos que têm uma sociedade secreta. Mas é interessante que esse algarismo, tá? 1776, em numerais romanos, e quando você faz a soma deles aqui, né? Olha que interessante, de maneira, eu diria assim, singular aqui, né? Gera exatamente 666. Interessante, né? 666, na data de criação da maçonaria, onde é 1º de maio, 1º de maio está ligado a Beltane, é um festival druida pagão dos cananeus, tá? E a data de 1776, onde é a suposta, né, criação da maçonaria, mas a maçonaria ela já existia muito antes, né? Só que eles colocaram isso como uma data oficial, né, para eles nessa época. Bom, deixa eu dar continuidade aqui. A figura de Nabucodonosor, tá? Ela também tem o 666 codificado nela. E Nabucodonosor é uma das cabeças da besta, tanto que ele é a cabeça da estátua. Tá? Ele é um ser maligno,
um Nephilim que vem a esse lugar. É tão assim que, quando é colocada as medidas dessa estátua, não sei se as pessoas, eu já coloquei isso no próprio Telegram, mas não sei se as pessoas já chegaram a reparar, ela possuía 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, tá? Isso está ligado sempre ao número 6, né? 66. Quando nós vemos, por exemplo, Néfilins, onde Golias era mencionado ter 6 dedos, seus irmãos tinham, né, 6 dedos em cada mão, em cada pé, né? Então, tudo isso está sempre conectado. E o rei Nabucodonosor, quando as pessoas se dobravam, né, a ele e tal, sempre tinha a questão de 6 músicos que tocavam. Tá? Isso é interessante. 6 músicos que tocavam para ele quando as pessoas tinham que se dobrar. Sempre ligado a um 6, 6, 6. E Nabucodonosor ele é muito claro como uma figura de anticristo. Tanto que ele está na cabeça da estátua. Tá? E todos aqueles que se opõem a Cristo, né? Porque existe aquele verso muito famoso, que aquele que nega que Cristo veio em carne, que nega que Cristo é filho de Deus, que nega que Cristo é nosso Salvador, todos esses são anticristos. E a Bíblia deixou claro que existem muitos anticristos. A religião, geralmente, ela vai falar assim, anticristos são todas as pessoas, né, que negam assim. As pessoas vão tomar a mesma postura de anticristos. Só que esses anticristos específicos, eles são seres que profanam toda essa questão, que são as cabeças da besta. Então nós somos comparados, quando não seguimos a Deus, estamos sendo comparados a essas figuras de anticristos, só que quando é falado que existem muitos anticristos, se refere a estes em específico, porque houveram vários, e são as cabeças da besta. Isso a religião ela não fala. E geralmente ela vai falar, sabe o quê? Retirando, só quando é muito claro que a Bíblia está chegando a declarar ali tão claro que é um rei, é um ser, é uma entidade. Aí eles acabam reconhecendo, mas, num geral, quando a gente fala sobre essas cabeças da besta, sempre a religião vai colocar que são países. Uma coisa meio, sabe, abstrata. Países. Eles não gostam de se referir que são entidades. Por quê? Porque conforme eles vão entendendo isso, chega um momento que as profecias elas deixam muito claro que essas entidades, uma delas voltará. E aí eles não conseguem conectar, porque eles falam, um país, aí eles falam que é um país que vai voltar. E fica esquisita a mensagem, fica esquisita a interpretação, fica fraca. Tá? Ela não consegue conectar. Uma outra entidade que é muito importante vocês compreenderem é a figura de Alexandre o Grande, tá? Onde ela é, em Daniel 8, a visão daquele carneiro, né? E existe um bode com um chifre, tal chifre pequeno, tá? Onde depois, onde ele vence um carneiro, né, com 2 chifres, que significa o Império da Média e da Pérsia, Medo-Persa, tá? Onde é muito, muito claro isso. E essa figura de Alexandre o Grande, inclusive na lenda de Alexandre o Grande, na mitologia dele, é dito que quando sua mãe foi gerá-lo, ela recebeu um tipo de raio em seu ventre, que estava ligado que Alexandre o Grande era filho do chamado Zeus, né? Ou seja, uma entidade maligna. E assim era entendido na época que ele existia, que ele era filho de um tipo um semideus, um Nephilim, literalmente. E todas essas figuras que eu estou colocando aqui, vocês perceberão que elas são conquistadores. Figuras que elas estão ligadas a assassinatos e conquistas. Tá? Quando você faz um estudo, inclusive, quando alguns podem me perguntar, e Caim, ele foi rei de alguma coisa? Quando você faz estudos antigos de figuras, o primeiro construtor, chamado primeiro construtor de cidade, onde ele era um conquistador e assassino, chamado Sargão de Acádia, ligado à região ali da Babilônia. Há vários historiadores que sim conectam com a figura de Caim. Porque a Bíblia diz que ele foi justamente o primeiro construtor de cidade. Então, todas essas figuras são reis. Nimrod, construtor de uma cidade, novamente, o mesmo estilo, e assassino. A figura do faraó, construtor de cidades e monumentos e assassino. A figura de Nabucodonosor, líder de um império, construtor de cidades e assassino. Alexandre o Grande, também construtor de um império e um grande assassino. É inclusive dito que ele foi o que estendeu, daqueles impérios antigos, é o que teve um império mais assim extenso, em termos de geografia. Né? E aí, outra figura que ela está completamente conectada ao 666, que eu entendo como cabeça da besta, estou colocando aqui prova para vocês dessas cabeças, tá? Ligadas ao Apocalipse 12 e também ao Apocalipse 13 e 14, que eu vou colocar para vocês, é justamente a figura de Nero. Por que Nero? Eu creio que alguns já conhecem isso. E isso aqui que eu estou colocando significa
sabedoria hebraica, tá, pessoal? Por que sabedoria hebraica? Porque na sabedoria hebraica existe o cálculo. A Bíblia pede para você calcular. Gemátria. E o nome de Nero César, tá? Nero Kaiser, é 666. E em latim é 616. E é tão vivo e tão se sabe que Nero é uma dessas cabeças que existem escritos antigos, tá? Da Bíblia, onde o número, em vez de estar 666, como se sabia que era Nero, alguns você vai encontrar o número 616, que inclusive é um número justamente que a Marvel, ela diz que a nossa Terra é a Terra 616. Olha que interessante. Para não colocar 666, né, para ficar muito claro o número da besta, eles dizem que a Terra que nós estamos, nos negocinhos da Marvel, lá na ficção deles, lá, mas que aponta para coisas que são reais no nosso mundo espiritual, eles dizem que é a Terra 616. Então Nero, também um rei e assassino, um dos assassinos de cristão mais conhecidos porque ele era completamente maluco. Todos esses caras, muitos deles, dessas cabeças da besta, Alexandre o Grande era conhecido como um homossexual, inclusive. Nimrod, que ele se deitou com sua mãe, Semiramis. Lembra alguma coisa? Aquilo que eu falei no início da live? Satanás se deitar com um ser feminino caído, maligno, que acabou se caindo junto com ele, que era mãe, mas ao mesmo tempo se torna esposa. Por isso que muitos me perguntaram numa das lives que eu falei, Satanás ele é chamado de filho da alva, de Vênus. O que é o termo lá em hebraico, Ben Shahar, significa filho de Vênus, que sempre Vênus foi conhecido como uma entidade feminina. Ele era filho dessa entidade, só que ele fez o que fez. Tá? Vocês já compreenderam um pouco da queda dos anjos aqui. Tá? O grande motivo dessa queda. E Nero ele era conhecido por ter se deitado com a mãe também. Percebem como esses caras eles são malignos, são completamente pervertidos, loucos completamente. Então essas são as 6 cabeças da besta, para que vocês compreendam a profundidade disso aqui.